Olhe para Israel e diga como o salmista: haja paz nos seus muros e prosperidade nos seus palácios. Vocês verem, a luta dos últimos dias está uma luta grande. O diabo sabe que poucos dias lhe restam. Então esses últimos dias são dias do quê? São dias de luta, dificuldade, trabalho escravo. O trabalho escravo até não é o problema. O problema é o povo acostumar com o trabalho escravo. Estão ouvindo? Então eles preparam a mente das pessoas para escravizar as pessoas. As pessoas vão acostumando o quê? Com o trabalho escravo. Isso que é o problema. O escravo, ele não enxerga. Por quê? O inimigo tem poder de cegar as pessoas. Que nós estamos falando todos os dias. Todos os dias. Estude com o Criador. O Criador está chamando todos os dias para estudo. A Paraxá de Israel. Quem tem acompanhado a Paraxá de Israel, estudo semanal de Israel? Quem tem feito isso? Ah, mas é Israel. Não é assim. Essa palavra, toda palavra contra Israel é do diabo. Porque para o Criador não tem meio termo. Ou você é ou você não é. Ou você defende Israel ou você é um terrorista. A verdade é essa. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Não existe uma outra palavra. Não existe um outro caminho. Não existe. Estão ouvindo? Porque é a palavra de Deus. Como que é a palavra de Deus? A lei sairá de Sião e a palavra de Deus de Jerusalém. Mas as pessoas prestam atenção no verbo. Quando o pregador disse, prestem atenção no verbo, ele está dizendo, preste atenção na palavra de Deus. Estão ouvindo? Porque de Sião sairá a lei. Nós vamos estar lendo esses dois versículos hoje de Isaías e Miqueias. É promessa de Deus. Então é bom que nós, testemunha do Criador na terra, já vamos acostumando com as promessas, com as coisas de Deus. Porque é assim que está escrito. É assim que está escrito. Como eu volto a dizer, para Deus não existe meio termo. Ou é sim, sim, ou não, não. Estão ouvindo? Então nós vamos estar lendo agora Isaías 2, versículo 3. Olha a promessa de Deus. Quando você fala mal de Israel, você está sendo o quê? Você está sendo um Balaque, um Balaão. Você não está sendo um Isaías, um Jeremias, um Abraão. Estão ouvindo? Mas você está sendo um terrorista. Você está sendo mais um terrorista. Olha o que está acontecendo com os terroristas. Vocês não despertam? Isso também pode ser um sinal da volta do Criador. Estão ouvindo? O Criador fazendo uma limpeza na terra, tirando os inimigos, os terroristas, para ele voltar.
Porque isso é só Deus. Só Deus que faz. Porque os terroristas, olha só o que o Irã chegou à conclusão, o seu plano era ter terrorista em todos os países da Terra. Estão ouvindo? Olha o que Deus está fazendo. O inimigo está trabalhando, mas o nosso Deus Criador está trabalhando muito mais. Olha o que a China fez. A China criou uma droga por nome de fentanil. Estuda sobre esta droga aí. Olha, uma cidade dos Estados Unidos, agora conhecida como cidade zumbi nos Estados Unidos. Olha o que o inimigo está fazendo. E muitas pessoas brincando. Muitas pessoas não acreditando. O nosso Deus não gosta de incrédulo. Não gosta daqueles que não acreditam. Estão ouvindo? Por que ele não gosta? Porque ele fez tudo. Ele fez tudo para as pessoas acreditarem. Estão ouvindo? No deserto ele fez tudo. Na Paraxá de hoje de Israel, no estudo semanal de Israel hoje, fala que à noite, no frio da noite do deserto, ele era uma coluna de fogo para aquele povo. E durante o dia era uma nuvem que cobria o sol para aquele povo caminhar. Mas faça o estudo da Paraxá de Israel. Êxodo 35, versículo 1, fala que Moisés chamou o povo e lembrou o povo que o sétimo dia é para ser guardado. E depois no versículo 3 fala, e não acendam fogo em qualquer lugar da terra que vocês estiverem. Estão ouvindo? Então tem que ser observado a palavra de Deus. Não porque o irmão Nilson quer, não porque o irmão Ailton quer, mas é uma preparação. Porque nós sabemos que o nosso Deus está voltando. Até os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro, diz a palavra, para estar com ele nesses dias. E a promessa nós vamos estar lendo aqui. Como eu já disse, de Sião sairá a lei e a palavra de Jerusalém. Então não vai ter outra palavra. A igreja da Santa Inquisição acabou nesses dias. Não vai sair mais lá de Roma, lá do Vaticano, da igreja da Santa Inquisição para enganar as pessoas. Mas a lei sairá de Sião e a palavra de Deus de Jerusalém. Olha, isso não emociona vocês? Isso não chama a atenção de vocês? Isso não desperta vocês? Então, faça o estudo aí depois. Êxodo 40, 38, os últimos versículos, fala desta nuvem que protegia o tabernáculo e o povo do sol, e dessa coluna de fogo que protegia o povo à noite, do frio, dos animais, sei lá o que tinha aqui naquele deserto, mas eles eram protegidos. Então nós vamos estar lendo aqui a confirmação. Foi Isaías 2, versículo 3 que eu disse. E virão muitos povos. Então não é pouco. Muitos povos. E virão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine que concerne a seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Vê se na sua Bíblia está igual a palavra que está aqui na Bíblia do irmão Nilson. Para não dizer que o irmão Nilson tem uma Bíblia diferente.
prega diferente. Estão ouvindo? Então é promessa do Criador. Acontecerá. Então as pessoas têm que observar o verbo. Ficar atento no verbo, atento na palavra. E a palavra disse, o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. E aquele versículo de Deuteronômio, que nós lemos em outro vídeo. O próprio Deus falando com Moisés, levantarei um profeta semelhante a ti. E ele vai ser a minha boca na terra. Ele vai ser a minha palavra na terra. E quem não ouvir ele, vai ser extirpado da congregação. Estão ouvindo? Então ele é a boca de Deus na terra. Ele é a palavra de Deus na terra. Por isso que o João Batista disse, o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Mas antes de ser carne, o que ele era? É o estudo. Então vamos lá para Miqueias, para o vídeo não ficar muito grande. O versículo de Miqueias é 4, versículo 2. Vamos ver lá, fala a mesma coisa do profeta Isaías. A palavra de Deus é muito boa para os nossos dias, porque as coisas estão acontecendo, o milagre está acontecendo. Vocês já imaginaram? Vocês morar perto de um terrorista e ele ameaçar você de dia e de noite? Você nunca mais vai ter paz. Assim é Israel. Estão ouvindo? Mas os ímpios, os homens endemoniados, eles invertem as coisas, né? Ah, Israel está matando. Você entendeu? Mas é que quando o homem vira terrorista, ele já é declarado inimigo de Deus, inimigo de Israel, inimigo do povo. E o que me assustou muito essa semana, a estatística, irmão Ailton, que é do Rio de Janeiro, as mesquitas crescendo o quê? Crescendo nas favelas do Rio de Janeiro. Eu creio que São Paulo também não é diferente. Eu estava ouvindo um professor no YouTube ontem, preocupado, falando isso. As mesquitas radicais crescendo nas favelas do Rio de Janeiro. Então tem que tomar uma providência. Tem que tomar uma providência. Porque senão o povo vai ser escravizado. O povo vai ser escravizado. Estão ouvindo? O povo vai ser escravizado se não acordarem. Miqueias 4, versículo 2. Vamos ler aqui, que é a promessa do Criador, entendeu? Por isso que nós anunciamos, por isso que o Criador nos alerta. Vão acostumando, né? Porque é a paraxá de Israel, é a paraxá de Israel, é para Israel, né? Mas você vê que a mídia brasileira esconde. O dicionário do Google agora é que começou a falar um pouco sobre a paraxá semanal de Israel, mas antes que não falava, escondia também. Estão ouvindo? Mas ninguém esconde uma luz no meio das trevas. Ela vai se manifestar. Estão ouvindo? E essa luz é este Deus que nós buscamos, esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós amamos, esse Deus que nós prostramos diante dele. Ele é a luz, mas também está escrito, a luz veio ao mundo, mas os homens escolheu as trevas. Então nós estamos aqui para alertar sobre isso também. Vamos ler aqui para o vídeo não ficar aqui muito grande. Irão muitas nações. Então não são poucas. Irão muitas nações e dirão, vinde subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nos andaremos pelas suas veredas,
porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então é bom nós irmos já acostumando com isso. Fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento. Eu sempre tenho falado aqui, Deus está fazendo um grande movimento na terra e o Brasil está nesse movimento, entendeu? Vai haver uma mudança muito grande, porque as pessoas que acostumou com o pecado, com o terrorismo, com o trabalho escravo, com os ladrões, ele não enxerga, porque ele acostumou com isso, entendeu? Mas o convite é, venha para a luz do Criador, para você enxergar e saber o que está acontecendo no mundo.